livro do profeta Ezequiel, um livro que carrega boas e fiéis profecias, alimentos para as nossas vidas, ensinos para que possamos confiar e alertas para que não venhamos tropeçar. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Eu vou ler o texto novamente para que possamos meditar no dia. Na verdade, eu tinha já uma mensagem na semana passada guardada, era a continuação, falar sobre as multidões, sobre aqueles que andavam com Jesus, por mostrar estar perto de Jesus, e aqueles que andavam apenas para ver o que Jesus poderia fazer. Mas, mediante as oportunidades e louvados, se confirma a palavra escolhida, e vamos dar continuidade naquilo que Deus quer que seja falado. Veio sobre mim, sobre Ezequiel, a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis, porém nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como se me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso aos seus ossos. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e disse ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes assim, diz o Senhor Deus: eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vós porei na vossa terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto, e eu fiz, diz o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus.
Eu, os dois partes, né? Porque ele e agora na janela, eu fiquei lá do lado, lá, olhando, segurando na mão da Ana, e confesso, meus irmãos, que é algo sobrenatural de Deus, é algo que parece ser algo que você não possa entender na hora, no momento, porque logo a criança sai, e quando a criança está ali nos braços, você olha, você observa, e você fala assim: como pode, né? Uma pessoa, assim como a Cristiane disse, gerar outra pessoa. Louvado seja Deus. A ciência também tem os seus métodos, tem as suas explicações, mas ainda não convenceu sobre como se formam os ossos, né? Dentro do ventre de uma mãe. Mas Jesus sabe, Jesus é quem faz. Lá no Gênesis, quando é formado o homem, é formado pelas mãos do Criador, moldado à sua imagem, à sua semelhança, e foi lhe dado o Espírito da vida, o fôlego de vida. Louvado seja Deus. E quando se cessa, quando o ponteiro, cada um de nós temos um relógio, e quando esse relógio chega no lugar determinado, na hora certa, essa máquina na qual estamos aqui falando é desligada, e então se cessa a vida. E Jesus também é quem faz isso. Então Ele é quem fez o homem, é quem soprou o fôlego de vida sobre o homem, e Ele é quem também cessa a vida do homem. Louvado seja Deus. Ele dá a vida, Ele tira a vida. Assim, segundo para o bom fundamento da sua obra, que a obra é dele. Esse plano que vivemos parece que está fora do controle, parece que está tudo de cabeça para baixo, mas ainda é obra de Deus. Tudo aqui foi Deus que criou. Louvado seja Deus. A história, irmãos, ela vai se repetindo de geração em geração. Ezequiel, no tempo difícil, no tempo assim como nós, hoje, incredulidade, pecado, falta de fé, desvio, muitas das vezes do foco. E quando nós nos encontramos dessa maneira, nós começamos a morrer. Começamos, a palavra de Deus diz aqui, que Israel foi cortado. E Jesus vai dizer que Ele é a videira verdadeira. E todo ramo que não dá fruto, Ele corta. Então Israel aqui não estava produzindo bons frutos. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Mas foi feito aqui, irmãos, uma promessa, uma ordem, podemos dizer assim, para Ezequiel. Só que essa ordem não veio diretamente de Deus para Israel, veio de Deus para Ezequiel. Muitas das vezes, irmão Marlene, a ordem de Deus vai vir para que nós façamos algo pelo povo. Nós falamos hoje aqui sobre os soldados feridos. E muitas das vezes, Oséias, esse soldado ferido, que nós oramos a Deus para que Deus vá até ele e resgate ele. Mas muitas das vezes, a ordem de Deus está vindo para Ezequiel.
para que Ezequiel vá e profetize. Louvado seja Deus. Venhamos entender, certo, que se nós estamos na presença de Deus, se nós falamos que somos levados pelo Espírito de Deus, assim como Deus fala, nós devemos falar como Ezequiel: Senhor, Tu sabes. Se é para mim falar, então eu vou falar. Se é para mim aguentar, então eu tenho que aguentar. Se é para mim dar um passo atrás, eu vou ter que dar um passo atrás. Porque senão, assim como eu já falei outras vezes aqui, falei lá no devocional também, quando o líder não faz o que Deus pede, quem peca, melhor dizendo, quem perde, são os liderados. Quando o capitão não cumpre aquilo para qual ele foi chamado, o seu exército perde a batalha, famílias são destruídas, pessoas são mortas, soldados perdem a vida, porque o general não deu a ordem na qual ele carregava. Toda ordem vem de alguém. Todos nós somos liderados por alguém, seja na igreja, seja na casa, seja no trabalho, seja na escola, seja até mesmo na rua. Aqueles moradores de rua, eles dizem que não tem ninguém a prestar conta, mas eles atravessam uma via aonde está passando o carro. Não, eles têm que respeitar a ordem de trânsito. Eles entram dentro de algum estabelecimento e fazem arruaça. Não, eles têm que respeitar a ordem do estabelecimento. E nós vivemos sob ordens. A Bíblia vai dizer que nós temos que ser submissos aos nossos patrões. Ezequiel aqui estava sendo submisso a Deus, estava recebendo com temor, com medo, mas ele estava recebendo, e ele disse: Senhor, Deus, Tu sabes, porque Ezequiel sabia o Deus a qual ele servia, e nós devemos saber o Deus a qual nós servimos. E não é por força, não é por violência, não é maltratando, não é brigando, não é dando cabeçada. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu aprendi certa feita, e eu vi com meus próprios olhos um rebanho de ovelhas. Quando está frio, ou quando vai chegando a tarde, sem ninguém pedir, eles se reúnem todos juntos. Um vai chegando, outro vai chegando, outro vai chegando, e eles ficam todos juntos, porque eles são frágeis, porque eles precisam se aquecer uns com os outros, porque eles gostam de estar unidos. É por isso que apenas um pastor consegue levar um grande rebanho, porque as ovelhas caminham juntas. É difícil a ovelha que sai sozinha. Louvado seja Deus. Sempre uma ovelha vai ao som da outra, ouvindo o som da outra. E aqui, meus irmãos, já não estava mais acontecendo isso. Cada ovelha estava por si própria, assim como nos dias de hoje. Podemos trazer essa profecia para os dias de hoje, porque a palavra de Deus é viva, ela se renova a cada amanhecer. Nós podemos usar, irmãos, a Bíblia para os dias atuais. Sabemos que nós somos Israel, o povo separado. Podemos dizer assim. Podemos dizer que somos a noiva de Cristo. Mas por algum motivo ou outro, quem sabe, podemos ser cortados.
E é necessário que apareça alguém dizendo, levado pela voz de Deus, e que tenha fé para profetizar em meio ao caos, em meio à desordem, em meio à incredulidade, em meio à confusão. É necessário que alguém levante e diga: ossos, viva, se reúnam. Se colocarmos aqui, irmãos, nós, como esses ossos, a palavra de Deus vai dizer que o coração alegre, ele aformoseia o rosto, mas o espírito abatido, ele faz secar até os ossos. E qual é o prato que nós preferimos, irmãos? Estar com o coração alegre ou com o espírito abatido? O espírito abatido, irmãos, ele está sem defesa. A palavra já diz abatido. Ele se abateu ou foi abatido. Ele está sem defesa. Os dardos inflamados acertam ele. Ele está fraco. E é um prato cheio do inimigo. Agora, o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Ou seja, ele está forte, ele está com vigor, ele está com saúde. E nós, irmãos, podemos nos comparar a esses ossos, não como secos, porque nós não estamos secos, nós estamos com o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Nós podemos nos comparar com esses ossos, porque eles estavam separados, estavam longe um do outro. A perna não estava ligada no pé, o fêmur não estava ligado, as costelas não estavam juntas, o crânio não estava perto do corpo. E aí, meus irmãos, um corpo dividido não tem parecer nem formosura. Um corpo dividido, ele não tem característica, ele não tem, irmãos, como eu posso me dizer, me sumiu a palavra, adjetivos para ser visto. Como, meus irmãos, nós estamos sendo vistos em meio à sociedade? Temos adjetivos, temos semblantes alegres, temos um rosto sorridente. Alguém já disse para você como pode, em meio a tanta luta, você estar sorrindo? Alguém já disse para você: eu quero participar daquela reunião? Alguém já disse para você: eu vi aquela pessoa saindo das drogas e se levantar mediante as suas orações? Será que temos esses adjetivos em Cristo Jesus? Então, meus irmãos, sempre que acontece isso, se levanta alguém dizendo: Senhor, Tu sabes, o Senhor está no controle de tudo vai voltar ao normal, tudo vai se achegar no eixo. Louvado seja Deus, glórias a Deus. E meus irmãos, a Bíblia diz que nós temos que estar como um forno que fumega, mas ele não pode estar apagado. É como um brasa. Quando você está fazendo um churrasco, você fala assim: nossa, apagou o fogo. Mas você coloca mais carvão em cima daquele que está apagado, e logo ele começa a acender de novo. Nós podemos estar, irmãos, saindo fumaça, mas não podemos estar apagados. Se tiver apagado, é necessário aceitar Jesus de novo, é necessário renunciar de novo. Já não se tem mais a comunhão com Cristo.
Então Ezequiel diz como o Senhor lhe dissera, falou como o Senhor lhe mandou. Aí está mais um segredo. Muitas das vezes, irmãos, queremos fazer segundo o nosso querer, a nossa vontade. Não que isso seja mal, tudo feito com amor, sendo ofertado na casa de Deus, é bem recebido por Deus. Mas tudo isso é tomado pelas mãos e é levado como bem próprio, e é levado como vantagem, é levado como soberba. Para isso Deus não aceita. Deus ele vai aceitar a oferta por amor, oferta por gratidão, oferta com alegria, sem necessidade, sem obrigação. Sem dizer que estamos na casa de Deus porque somos crentes e porque nós precisamos, ou estamos na casa de Deus porque queremos algo de Deus. Não, estamos na casa de Deus para ofertar o nosso culto racional. Então Deus nos dirá, assim como ele disse para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos podem voltar à vida? Podem reviver? Aí cada um de nós podemos dizer: Senhor, Tu sabes. Porque estamos mediante a vontade de Deus. Estamos mediante aquilo que Deus quer que seja feito. A igreja, irmãos, é assim como as 4 estações. Há um tempo que as árvores estão cheias de flores, há outro tempo que elas estão cheias de frutos, e há outro tempo, irmãos, que elas estão sem folhas e sem frutos. Vem o frio, vem a tempestade, vem vento, mas só que a árvore permanece de pé nas 4 estações. E nós somos assim. Há tempos, certo, que vamos estar sem folha e sem fruto, mas só que as raízes vão estar firmadas. Aonde as estações não mexem, são nas raízes. Sabe por quê? Porque as raízes estão enterradas. Então o vento não chega nela, o frio não chega nela, as pragas não chegam nela, porque elas estão enterradas, alicerçadas. Louvado seja Deus. A Bíblia cita 2 tipos de crente: aquele que alicerça sua casa na areia e aquele que alicerça sua casa na rocha. E eu vi um estudo sobre isso. Possa ser que nessa passagem, nessa parábola, não esteja falando de 2 lugares, mas esteja falando de um mesmo lugar. Assim, como eu trabalho com obra desde o tamanho do Pedro, quando você se pega numa terra fofa, você tem que cavar ela até achar a terra firme. Então, naquele momento em que foi feita essa parábola, podemos entender também que não é apenas aquele que alicerça a sua casa na areia, ou aquele que alicerça a sua casa na rocha, mas sim aquele que tem disposição para cavar até achar a rocha. Porque seria fácil eu achar uma pedra e fazer minha casa em cima dela. Agora, meus irmãos, o difícil é você cavar até achar a rocha. Eu trabalhei muitos anos numa firma que ela fazia prédio. E a perfuratriz, os irmãos viram ela trabalhando aqui, ela só para quando ela acha a pedra, quando ela acha um solo pedroso, algo ali que tem a estrutura para suportar o concreto, suportar a construção. Então, meus irmãos, eu entendi que naquela parábola
estava dizendo: aquele que constrói a sua casa na rocha é aquele que tem disposição para cavar até achar a rocha. E aquele que faz a sua casa na areia é aquele que só faz uma valetinha e acha que está pronto. Preguiçoso, não quer buscar. Temos, irmãos, que buscar a palavra de Deus. Se muitas das vezes, irmãos, dá preguiça de ler a Bíblia, dá sono de ler a Bíblia, dá sono na hora que começa a orar, dá. Mas só que não podemos parar. Não podemos parar de fazer isso. Porque cada vez, José, que nós oramos, estamos cavando na areia e buscando a rocha. Cada vez, irmã Eliana, que nós lemos a Bíblia, nós aprendemos algo novo. Vemos que erramos. Fala, opa, errei aqui. Mas como você vai saber se você errou? Não. Observando as Escrituras. Se consertando a si mesmo. A palavra de Deus diz: tira a trava do teu olho, para que você possa ver o cisco no olho do seu irmão. E aqui, irmãos, estava dessa maneira. Mas só que Deus não condenou ninguém. Deus não condenou ninguém. Todos aqui foram colocados nesse plano de Deus. Nós falamos aqui sobre o soldado ferido. Ninguém aqui, irmã Eliana, foi condenado. Porque Deus disse aqui, melhor dizendo, a Ezequiel: podem esses ossos. E um pouco antes ele levou Ezequiel em espírito. E Ezequiel fala que ele rodeou aquele lugar. Ou seja, ele viu todos os ossos. Então a palavra era para todos. Então, irmãos, vamos começar a profetizar. Muitas das vezes pode ser que eu fale assim: mas eu estou com dificuldade. Como eu vou profetizar para o irmão que está com dificuldade? Profetize para você mesmo, então, para que depois você profetize para o irmão. Todos nós estamos nesses ossos. Mas se todos nós estivermos nesse pensamento, então começará a se ajuntar um osso a cada osso, começará a se ajuntar nervo sobre os ossos, e sobre eles a pele, e por final se colocará o Espírito de Deus, e a obra se tornará perfeita. E nós vamos continuar buscando a estatura de varão perfeito. E quando nós alcançarmos essa estatura de varão perfeito, Jesus vem e retira. Ou seja, no arrebatamento, ou seja, numa morte, ou seja, do jeito que Deus quiser. Elias pedia a morte, mas o plano de Deus para ele era ir aos céus em vida. Então, irmãos, nós não conhecemos o dia de amanhã, mas sabemos que a cada dia basta o seu mal. Então vamos viver, irmãos, o mal de cada dia, vencer o mal de cada dia, porque amanhã vai ter outro mal, e se nós não vencermos o mal de hoje, vai se acumular com o mal de amanhã, e aí vai se tornando um fardo pesado. Isso não é um fardo de Jesus, porque ele disse que o fardo é leve, meu jugo é suave. Louvado seja Deus. Aprendemos, meu irmão, com Jesus, para que não venhamos se enganar, para que não venhamos se frustrar, e amanhã ou depois sair da casa de Deus dizendo: Deus não tinha plano comigo, aquele lugar não era para mim. Mas, irmãos, será que nós estávamos no plano perfeito de Deus, na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou estávamos querendo fazer o bem próprio para nós mesmos? Eu vi um ensino que dizia assim: nós queremos colocar Deus ao nosso plano, mas nós não queremos entrar no plano de Deus.
Ou seja, não somos nós que colocamos Deus ao nosso plano, mas é Deus que nos encaixa no plano dele. Guarda essa mensagem no coração. Essa mensagem primeiro falou comigo. Eu precisava disso. Eu precisava dessa mensagem. E Deus, Ele é fiel, porque Ele renova as nossas forças todos os dias. Amém? Glórias a Deus. Continue nessa força, irmãos, pois grande ainda é a caminhada de vocês.